estudo sobre espiritualidade na PJ, a gente veio compreender, né, a profundidade o que é realmente ter uma vida espiritual com Deus. E nesse momento, né, a gente estuda mais. Parece que aquilo que a gente estudou foge do nosso pensamento, né? Pelo fato de ser, como eu falei, algo muito sério, a nossa vida espiritual. Então é por isso que a gente não pode chegar aqui e falar qualquer coisa que venha à nossa mente, porque se trata de algo realmente importante para a nossa vida espiritual como cristão, né? E o nosso tema vai abordar aqui, o jovem Wander e o Almeida, o Maurício, sobre espiritualidade no modo geral. O que é espiritualidade no modo geral? A gente vai, tentar aqui repassar para vocês algumas coisas que a gente já aprendeu até aqui nessa fase de estudo, né? A gente sabe que a espiritualidade cristã, o primeiro passo para a gente começar a ter uma espiritualidade cristã, o primeiro passo é confessar o Senhor como Salvador, como já foi falado pela primeira classe, né? Então o primeiro passo para a gente começar a ter uma vida espiritual passa por essa fase de confessar o Senhor como Salvador. Esse é o primeiro ponto, né, para a gente começar a ter uma espiritualidade. Porque com a queda do homem no Éden, né, o ser humano ele se inclinou para o lado do pecado. E o Senhor, quando ele veio à terra em forma de um homem, né, sendo Deus, ele veio para recuperar a imagem e semelhança que nós tínhamos perdido lá no Éden por conta do pecado. Então, o nosso maior exemplo de espiritualidade sobre a face da terra, basta nós olharmos para a Bíblia e olhar para o Senhor, para Jesus Cristo. Ele é o maior exemplo de espiritualidade no modo geral. Muitos podem dizer, não, Camilo, mas ser espiritual é aquela pessoa que fala em línguas, que fala em mistérios. Não, irmãos, isso é apenas os frutos de ser alguém espiritual. Mas isso não quer dizer que uma pessoa que fala em línguas e prega, ou que tem dons, quer dizer que ela é 100% espiritualmente, né? Porque se a gente for olhar para a Bíblia, Jesus, quando ele debatia com os mestres fariseus, eles eram conhecedores da palavra, conhecedores da lei, mas eles não eram pessoas espirituais. Eles não tinham espiritualidade com eles eram apenas conhecedores daquilo, né, que eles liam sobre a lei de Moisés. Então a espiritualidade no geral é a busca do sagrado, é lidar com o sagrado, é vivenciar o sagrado. O que é o sagrado, irmãos? É o Espírito Santo em nossa vida. É o Espírito Santo que vai gerar frutos em nós. Se a gente não tiver o Espírito Santo em nossa vida, a gente não tem como a gente gerar frutos. E por isso que o ponto principal para a gente começar a ter uma vida espiritual é aceitando ao Senhor como nosso Salvador. Esse é o primeiro ponto para a nossa vida, para a gente começar a ter uma espiritualidade. E isso não se dá apenas com esse passo, né, de aceitá-lo como Senhor e Salvador, mas é uma busca contínua, né, em estudar a palavra, em ler a palavra, em buscar, em orar, em jejuar. Então isso vai fazer com que o Espírito Santo venha e habite em nós. E dessa forma nós conseguiremos ter uma espiritualidade boa com Deus. Mas a espiritualidade não se dá apenas nisso, em pregar bem ou ter dons de falar em línguas. A espiritualidade se dá ao amor ao próximo. Porque lá em 1 Coríntios 13 diz que se nós não tivermos amor, de nada adianta, né, a gente falar em língua dos anjos, ter uma fé grandiosa, ou ter sabedoria, mas se a gente não tiver o amor, então o amor, a gente sabe que o amor é fruto do Espírito Santo. Então a gente só vai conseguir ter esse amor em nós quando a gente começa a gerar uma espiritualidade em nós, com o Senhor. Espiritualidade tem a ver com o propósito e sentido que a pessoa encontra para a sua vida. Algumas encontram essa conexão com a religião ou com o divino, enquanto outros podem achar com elas mesmas na convivência com pessoas queridas, arte, natureza, etc. Isso vai variar de acordo com a crença e os valores de cada um, né? Mas a gente sabe que para nós a espiritualidade
ela não tem muito a ver com essa conexão de natureza ou arte. A gente sabe que a gente tem um vazio no nosso coração e nossa alma, que é a falta do Espírito Santo, é a falta de espiritualidade com Deus. E quando a gente não suprir esse vazio de falta de espiritualidade em nós com o Senhor, a gente vai viver a nossa vida num círculo, buscando um propósito. Enquanto que se a gente fosse deleitar na palavra, a gente vai compreender de uma maneira transparente o que é espiritualidade para a nossa vida, o que é realmente ser espiritual. E o salmista, no Salmo 139, ele diz que o Senhor conhece ele, conhece o coração dele. Então, a partir do momento que nós confessamos o Senhor como nosso Salvador, ele sabia da nossa intenção de conhecer mais dele, e sabia da nossa intenção, daquela falta de comunhão com o nosso Criador. E o fruto do nosso relacionamento com Deus não se resume em falar em línguas estranhas, profetizar. Está no reconhecimento da grandeza de Deus. Nossa espiritualidade deve nos levar ao encontro de Deus. Então foi isso que eu aprendi nesses 3